Olá pessoal, vamos a mais uma aula sobre a nossa reforma trabalhista. Mas antes, queria pedir para você se inscrever no nosso canal e clicar ali no sininho para receber os avisos das próximas aulas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as alterações do artigo 775 da CLT, no que diz respeito à contagem de prazos e a possibilidade do juiz alterar a ordem da produção das provas. Vamos lá. O artigo 775 diz o seguinte, que a partir de agora, os prazos processuais serão contados em dias úteis. O que a gente tem que ficar um pouco esperto aí na prática? Primeiro, a contagem dos prazos a que se refere esse artigo são aqueles prazos inseridos na CLT entre os artigos 763 e 910 da CLT. Portanto, só há prazos processuais. Mas na forma que está no artigo 775, ele só diz respeito à contagem de prazos em dias. Prazos que são contados, que a lei, a CLT, dispõe que são contados em horas, não se aplica o 775. Por exemplo, o prazo de pagamento de 48 horas, que está lá no artigo 883 da CLT, 880 da CLT, que é quando a lei diz que o juiz citará o devedor para em 48 horas pagar ou garantir o juízo. Esse prazo, portanto, são contados em horas, não em dias, portanto, eu não aplico o artigo 775 da CLT. Primeira coisa. Segunda coisa, imagine que o juiz estabeleça algum prazo que não tem previsão na CLT. Por exemplo, ele concede à parte 5 dias para apresentar determinado documento, sob pena de confissão, vamos dar um exemplo aqui. Esse prazo não está previsto entre os artigos 763 e 910. É um prazo judicial, o juiz é que criou. E aí, esses dias serão contados em dias úteis ou dias corridos? A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Por quê? Porque a CLT não dispõe nada sobre isso. Nós vamos buscar lá no CPC, no artigo 219 do CPC, que ele diz expressamente que os prazos estabelecidos em lei e aqueles fixados pelo juiz serão contados em dias úteis. Porém, a CLT não diz nada sobre isso, não diz nada sobre os prazos fixados pelo juiz. E aí, o advogado, na prática, tem que tomar um pouco de cuidado. Particularmente, eu entendo que se aplica o CPC, na omissão da CLT se aplica o CPC, mas esse entendimento não é unânime, portanto, nós vamos encontrar juízes que entendem que aqueles prazos fixados por ele, sem previsão legal, portanto, na CLT, serão contados em dias corridos. O advogado que milita aí tem que tomar mais cuidado, não vai brincar com prazo processual, porque se for acolhido o entendimento de que são dias corridos e não dias úteis, eventualmente você pode perder o prazo. Tudo bem? Então, se são prazos previstos na CLT, entre os artigos 763 e 910, conta-se em dias, e que a lei estabelece que são em dias, serão contados em dias úteis. Porém, se for aquele prazo em que o juiz estabeleceu, que não tem previsão na CLT, o juiz é que deu um prazo, para que a parte cumpra determinado ato, é melhor contar em dias corridos, não contar muito com a previsão do artigo 219 do CPC. Em todo caso, se você contou em dias úteis, você sabe que tem lá o artigo 219 do CPC, que você vai poder invocar para tentar e garantir esse direito de contagem do prazo em dias úteis. Tudo bem? Uma segunda alteração está lá no parágrafo 2º do artigo 775 da CLT. O que diz o parágrafo 2º? Ele fala assim, ao juízo incumbe dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. Essa previsão aqui, a alteração mais significativa, diz respeito à possibilidade do juiz alterar a ordem de produção dos meios de provas. Essa possibilidade já existia lá no CPC, lá no artigo, a gente vai encontrar isso lá no artigo 139 e 456 do CPC. Então já tinha previsão. Só que alguns juízes eram reticentes em aplicar o CPC nesses casos. Agora nós temos previsão expressa na CLT, que o juiz pode alterar a ordem da produção da prova. E aqui é importante o seguinte, atenção, alterar a ordem na produção das provas não significa alterar o ônus da prova. É importante a gente ter essa consciência. Embora eu sei que você saiba, mas é importante. Alterar o ônus da prova significa
atribuir àquele que nega um fato o ônus de provar que o fato não existiu. É algo um pouco mais agressivo, mais forte. Tá? Exemplo, o empregado ajuiza uma ação contra o empregador e diz, trabalhei em horas extras. Vem o patrão e fala, olha, ele não trabalhou em horas extras. Vira o juiz e fala, olha, o patrão vai ter que provar que o empregado não trabalhou em horas extras. Isso é inversão do ônus da prova. Por quê? Porque ele está atribuindo àquele que negou o fato o ônus de provar aquilo que ele negou. Só em casos muito especiais, que nós vamos encontrar lá no artigo 818 da CLT, que nós vamos falar numa próxima aula, é que o juiz pode fazer isso. O artigo 775, parágrafo 2º, ele diz a possibilidade do juiz inverter a ordem na produção das provas. Qual é a ordem legal para a produção de provas? Primeiro, se a demanda, o litígio, demandar alguma prova pericial, o juiz vai fazer primeiro a prova pericial. Depois que ele fizer a prova pericial, ele vai ouvir as partes, primeiro o autor e depois o réu, e depois as testemunhas, testemunhas do autor e testemunhas do réu. Essa ordem processual ela está lá no artigo 361 do CPC. Só que agora o juiz pode, com autorização do 775, parágrafo 2º, inverter essa ordem. Dependendo do caso concreto, ele pode olhar para as partes e falar, vamos fazer o seguinte, vamos colher, ao invés de fazer perícia, vamos colher o depoimento das partes primeiro. Depois, se a gente julgar necessário, a gente parte para a perícia. Perceba, a ordem do 761 do CPC era primeiro prova pericial e depois provas pessoais, vamos dizer assim. Agora o juiz pode inverter essa ordem a depender da necessidade do caso concreto. É lógico que essa ordem, essa alteração, ela depende de uma fundamentação por parte do juiz, não pode ser algo arbitrário, mas o juiz vai fundamentar a sua decisão. Então, primeira coisa, o juiz pode fazer isso. E aí o advogado não tem que ficar bravo com o juiz, porque uma coisa é o juiz alterar o ônus da prova, inverter o ônus da prova, é mais agressivo. Às vezes sobe o sangue do advogado. No caso da alteração da ordem processual, não é tão grave assim, não é tão, vamos dizer assim, tão forte essa alteração. O advogado tem que ficar esperto no seguinte sentido. A hora que o juiz falar que, para o momento que o juiz alterar essa produção da ordem processual. Vamos imaginar que você está numa audiência e veio preparado para um processo onde o juiz ia designar perícia. Só que o juiz olha para você, doutor, vou fazer a perícia depois, vamos ouvir as partes e as testemunhas? Você fala, opa, excelência, eu vim preparado para produção de prova pericial, sequer trouxe as testemunhas e sequer preparei o preposto para depoimento. Portanto, com toda a vênia, eu peço que o senhor designe uma nova audiência para a coleta dos depoimentos, sem problema. E qual o fundamento para você, advogado, sustentar essa argumentação? Está lá no artigo 10 do CPC, que veda ao juiz, à autoridade judiciária, a alterar as chamadas decisões surpresas. Ele não pode alterar de uma hora para outra o procedimento sem antes te avisar. Tudo bem? Então, primeira dica. Segunda dica, tem alguns juízes que já estão expedindo na notificação inicial que ele manda para as partes, seja para o reclamante ou para o reclamado, ele já manda lá a designação da audiência inicial, por exemplo. E no despacho ele já coloca que ele inverterá o depoimento, inverterá a ordem processual, iniciando-se, no caso de uma ação que dependa de perícia, ele já coloca na notificação, vamos iniciar já na audiência com a coleta de depoimento das partes. Nesse caso, você já vai ter que ir preparado para o depoimento das partes e depoimento de provas testemunhais, se estiverem ali elencadas na notificação. Nesse caso, não foi surpresa a decisão, porque o juiz avisou na notificação. É que, às vezes, vem aquelas letrinhas pequenas lá e a gente não se atenta a esse detalhe. Então, cuidado que isso tem sido comum agora após a reforma trabalhista. Tudo bem? Nós ficamos por aqui, até a nossa próxima aula. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o sininho ligado lá para receber as nossas notificações. Um abraço!